Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz vos sejam multiplicada. Quero convidar vocês para juntos fazermos aqui uma reflexão, uma pequena reflexão na palavra do Senhor. E o tema é: não basta ser amado por Deus. Precisamos conhecer suas leis, precisamos ter conhecimento da sua palavra, dos seus códigos, do código divino, porque todo reino tem as suas leis e os seus códigos, e com o reino de Deus não é diferente. Vamos ler rapidamente uma passagem bíblica que podemos encontrar em 2 Samuel 6, aonde tem a história, versículo 3: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca do Senhor. E Davi ficou triste, Davi se entristeceu, e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a arca do Senhor a mim? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom. E diz a palavra, continuando aqui, que ali na casa de Obed-edom, a arca estava ali na sua casa, e aquela arca foi o motivo para Obed-edom ser abençoado juntamente com toda a sua casa. Observamos que contraste, irmãos. Uzá, ao segurar a arca, porque ela ia caindo, foi morto, foi fulminado na mesma hora, porque havia a lei do Senhor que instruía como aqueles sacerdotes deviam conduzir aquela arca. Eles não deviam tocar naquela arca, ninguém podia tocar naquela arca, que aquela arca era um símbolo da presença do Senhor. Deus estava ali. O homem pecador na época não podia tocar naquela arca, e nem tampouco podia olhar para dentro daquela arca. A lei já proibia e orientava. E nem tampouco devia se conduzir aquela arca por animais. De maneira alguma. A lei dizia que 4 homens sacerdotes deviam pôr aquela arca nos seus ombros e conduzir para onde fosse necessário. Mas eles não observaram. Homens de Deus que deviam conhecer a lei, que deviam praticar a lei. Por isso não basta ser amado por Deus, devemos conhecer a lei do Senhor e praticar a lei do Senhor. O conhecimento, a falta do conhecimento é o que leva muitos filhos de Deus à perdição, ao sofrimento, ao caos, porque falta conhecimento. E a própria palavra diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. É necessário, irmãos, é a vontade de Deus, é a paixão de Deus que cada um de seus filhos tenha paixão pela sua lei, pela sua palavra. Conheça as leis que regem o reino de Deus. Todo reino tem as suas leis e seus códigos. Nós temos aqui a Bíblia, é o código divino, a lei do Senhor. A lei do Senhor é boa, a lei do Senhor nos instrui. O objetivo das instruções do Senhor é nos prosperar em todo sentido. Veja o que aconteceu ali na casa de Obed-edom. Ele foi abençoado, e tudo que aonde ele botava a sua mão havia prosperidade. E a notícia correu que Obed-edom estava sendo abençoado,
Todo mundo ficou sabendo, se tornou notório e chegou aos ouvidos de Davi. Obed-edom está sendo abençoado, Davi. Por quê? Porque a arca está na sua casa. A arca é um símbolo da presença de Deus. Ele procurou então agir da forma correta. Meus queridos irmãos, e temos vários exemplos na Bíblia. Salomão, por exemplo, ele, em obediência àquilo que aprendeu na palavra do Senhor, ele deu 1000 ofertas, sacrificou no altar de bronze 1000 ofertas, 1000 holocaustos ali, e o Senhor veio a ele à noite e disse: pede-me o que queres e eu te dou. E ele pediu a sabedoria, e nós sabemos a continuidade dessa história, como aquele homem foi o mais rico de todos os tempos, Salomão. Então, meus queridos irmãos, conhecer a palavra do Senhor e obedecer é muito importante e indispensável. Alguém pode me interrogar: por que não basta ser amado por Deus? Porque no capítulo 3 e o versículo 16 do Evangelho de João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo assim, milhares dessas pessoas que foram amadas por Deus de tal forma que faltou palavra, vocabulário humano para que o apóstolo descrevesse a forma ou o tamanho desse amor. Ele disse: de tal maneira grande foi o amor de Deus sobre o mundo, amando este mundo. Mesmo assim, por falta de conhecimento, milhares dessas pessoas que são amadas, foram amadas por Deus, estão indo para a perdição eterna, estão indo para a condenação, já foram para a condenação, simplesmente porque não conheceram o dom de Deus, a graça de Deus, as leis de Deus, como funciona o Deus que devemos servi-lo pela fé, que precisamos andar com Ele pela fé. Então, as leis do Senhor visa nos abençoar, visa nos prosperar em todo sentido da nossa vida. Ela nos prospera financeiramente, ela nos instrui como prosperar financeiramente, ela nos instrui como prosperar na área matrimonial, ela nos instrui como prosperar na criação dos filhos, na família, em tudo que rege a nossa vida, que a palavra do Senhor nos orienta como ser próspero e como agradar ao Senhor. E não somente agradar ao Senhor, como obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade, agradar ao Senhor. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos ter sede e fome da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus.